O objetivo desse vídeo é um pouco diferente dos que eu costumo fazer. Eu sinto que existe um espaço ainda aberto para compartilhar experiências, pessoais que eu tive com a leitura e com os estudos, que talvez possam ajudar algumas pessoas. E são insights que eu fui tendo ao longo da vida, que eu até esperava que alguém pudesse ter compartilhado comigo antes, e que me ajudaram muito no meu curso dos estudos e da compreensão dos trabalhos e das teorias, Então, eu acho que eu posso começar pelo gosto da leitura, como fazer ela ser parte da sua vida no dia a dia, e também, fundamentalmente, como reter o conhecimento que a gente adquire por meio da leitura. Só que para iniciar, eu vou tentar abordar alguns mitos sobre a leitura, e em especial sobre os livros. E isso é muito importante, pouca gente fala sobre isso, e eu acho que é fundamental. Bom, eu peguei 2 livros aqui, eu tenho eles já como leitura, como estudos meus, e eu acho que são bons exemplos dos livros, do espaço que o livro de fato ocupa na nossa vida, nas nossas vidas, especialmente atualmente no mundo do século XXI. A primeira questão é a mitologia acerca dos livros como mídia. Pare de venerar os livros, fundamentalmente. Isso daqui é um pedaço de papel. Isso daqui é um pedaço de papel qualquer. Idealmente, inclusive, não são, porque eles têm vários materiais na sua composição, especialmente a cola e o plástico por cima, mas idealmente isso daqui seria um papel reciclável, no sentido de que você pudesse ler e jogar fora, ou doar, e quando ele tivesse acabado, que ele fosse reimpresso novamente com uma outra ideia, com um outro conceito. E isso é importante no seguinte sentido: os livros são apenas o suporte de ideias, eles não servem para mais nada. E existe sim, evidentemente, a gente sabe, e isso não é problema nenhum. Muitas pessoas têm o fetiche pelo livro em si como mídia e fazem colecionam livros, como qualquer outra coisa, o ser humano coleciona praticamente tudo que a gente imaginar, Mas a questão é que o livro é um suporte para tráfego de informação, e que ele pode ser utilizado dessa forma, mas também como coleção. A respeito dessas pessoas que usam como coleção, eu não tenho muito o que dizer, essa é uma questão extremamente pessoal. Se a pessoa tem fundos para isso, fins para isso, é uma escolha pessoal. Eu acredito que os livros possam sim ser muito mais do que só colecionáveis, por mais bonitinhos e interessantes que eles sejam, mas eu suspeito que ainda aconteça uma outra coisa intermediária entre os que compram para colecionar e organizam a prateleira por escala de cor e não por conteúdo, e aqueles que compram achando que leriam, compram, acumulam livros e não leem, e os que de fato compram livros que leem. Tirando o primeiro caso, que são as pessoas que compram focadas especificamente no colecionismo, eu acredito que os livros possam ser considerados como meros suportes. E aí existe toda uma questão do mercado brasileiro, do universo da realidade brasileira, que o livro cai como um hobby de luxo, principalmente um hobby de elite, porque ele envolve 2 vetores importantes, que é o preço pago pelo material de fato, mas mais complicado que isso é o custo das horas disponíveis para leitura, e isso pouca gente fala. De que adianta que eu pudesse comprar diversos livros e não tivesse tempo para lê-los, sendo que ter tempo para ler os livros é a coisa mais cara dentre tudo que envolve a leitura em si. Ter tempo para dedicar à leitura é um privilégio de poucos e um privilégio caro. Então sejamos honestos e verdadeiros aqui. A leitura tem se tornado, no âmbito do Brasil, um privilégio. Mas ainda assim, na medida do possível, eu proponho que não considere os livros como algo sagrado. Eles não são, eles são suportes para ideias. E no âmbito pessoal, eu faço rasuras, eu escrevo, eu dobro páginas, eu marco, eu tenho uma relação bastante física com os livros, porque eu uso eles como suporte para que eu lembre deles. Não como algo que eu tenha medo de sujar, de mexer, de dobrar as páginas, muito pelo contrário. Tem algumas questões sobre isso, a gente sabe. Comenta aí embaixo se você também escreve nos livros. Eu escrevo notas às vezes. Se você marca, grifa eles, dobra páginas, enfim, ou coloca marcadores. Mas em resumo, tudo isso significa o quê, Isso significa que o livro é uma mídia, um suporte para uma ideia, ou para um conjunto de ideias, e ele só é válido para mim, a meu ver, como suporte para essas ideias. O livro em si não é importante, ele pode ser desfeito, desmontado. Eu compro outro depois, uma outra edição melhor pode ser feita, mas o que é importante para mim é a ideia que ele carrega, que ele trafega, e como suporte de ideias é importante que eu possa criar um tagueamento, vamos dizer assim, alguma estratégia que eu marque esse livro para retornar nele em pontos a partir da minha leitura, dos meus interesses, de estudos que eu
esteja desenvolvendo. Existem várias formas de índice, então o índice do autor é uma proposição do próprio autor de uma ordem específica de leitura. Isso vem organizadinho aqui dentro. Isso não significa de forma alguma que seja a única forma de indicializar o conteúdo. Existe índice onomástico, por nomes, por termos. Existe índice temático, que eu gosto muito também. Geralmente vem no final do livro. Algumas editoras fazem edições com índices temáticos, que são maravilhosos. Então você consegue trafegar na mesma obra através de temas gerais. Deixa eu ver se esse daqui tem. Não. Esse também não tem, mas eu gosto muito. Eu vejo que é muito comum na cultura brasileira, as pessoas se relacionam com os livros como se fossem coisas sagradas. E isso é muito estranho, não deveria ser assim. O que importa de fato não é o veículo, é o conteúdo. São as teorias. Seria análogo, eu colocaria, a tratar, por exemplo, a academia como algo mais importante do que as teorias. E aí vocês já devem ter sentido que de fato isso representa alguma verdade. Atualmente é assim. Quantas pessoas não vão lá e empilham, né, coisas no currículo Lattes, achando que o empilhamento de referências vale mais do que de fato as ideias que estejam lá dentro. Não estou falando que todos, evidentemente, tem milhares, e eu conheço muitos, professores, profissionais, pesquisadores, que são excepcionais e amam a pesquisa que fazem. Mas eu acho que dá para sentir a redução do gosto real pelo conteúdo ao meio que carrega esse conteúdo. É algo, no mínimo, suspeito. Então, primeira questão sendo: remova os livros do altar. Eles não são sagrados e nem sequer deveriam ser tão caros. Mas ainda assim há outras coisas na fila para se resolver, porque de que adianta se os livros fossem baratos, e alguns existem aí, livros de banca, você consegue comprar, e ainda assim as pessoas não param para ler. Segunda questão, sobre marcações, eu já citei. Faça suas próprias marcações da forma que você quiser, mas que garanta que você possa revisitar aquela obra a partir dos seus interesses. Então assim você adequa o que aquela obra aborda para você. Porque não é verdadeiro supor que tudo que ele fale ali, que ele coloque, por exemplo aqui, ó, Todorov é um dos autores mais importantes para mim, tá? Tsvetan Todorov, isso daqui é a teoria dos símbolos, é a história da semiótica inteira, né? A princípio, nada específico sobre a semiótica soviética, de onde eu me formei, né? Mas desde as raízes, mais especificamente desde Aristóteles. Não é verdadeiro que tudo que esteja aqui seja interessante para mim nesse momento da minha vida. Você pode usar livros, e aí é uma questão importante que eu acho que também é um mito. A leitura linear não é uma obrigação. Nada te obriga que você tenha que começar um livro no começo dele e ir seguindo essa leitura cronológica, sintagmática, como se o começo e o fim do livro fossem uma única linha. A leitura capitular, ou seja, abrir aqui o livro, ver um capítulo que te interesse dentro de um subtema, né, de um subtítulo com temas no seu interior, pescar capítulos, ler o capítulo inteiro. Provavelmente o capítulo inteiro é necessário que seja feita a leitura, até pela sua congruência. Pescar um capítulo que lhe seja interessante nesse momento. Não deve haver tabu nesse tipo de leitura. E que aí, posteriormente, depois de alguns anos, você passeando com esse livro, você talvez tenha lido ele inteiro. E ainda assim, o tabu de ler o livro inteiro. Esse é um dos principais tabus que nós encontramos hoje em dia, a crença que as pessoas têm de que elas só leram um livro se elas leram um livro inteiro. Há diversos livros que eu de fato tive que ler do começo ao fim. Eu reforço, eu não estou falando isso para que as pessoas se sintam mal porque não fizeram isso, muito pelo contrário. Ou eu me senti obrigado por uma pesquisa que eu fazia, ou eu li até o fim sem perceber porque gostei demais, e isso acontece. Entretanto, a imensa maioria dos livros que eu li de fato, estimo que por volta de 85%. Alguma coisa sempre falta. Não é verdadeiro que ele tenha que ser lido por completo. Por quê? Aí algumas pessoas podem comentar: nossa, mas como é que você sabe da teoria de um autor se você não lê o livro inteiro, né? Se ele muda tal coisa lá no final. Não é bem assim, porque o livro não é uma única peça do começo ao fim. Ele contém nele diversas seções distintas, de ideias distintas, que podem ou não ser correlatas. Isso não é uma obrigação. Existem exceções, como sempre existem exceções. Por exemplo, aí O Príncipe de Maquiavel é uma das obras que eu tenho certeza que seria melhor aproveitada se lida por completo, porque também, apesar de tudo, é extremamente curta, considerando o tamanho possível dos livros, né? Mas eu recomendaria a leitura completa dela. Também O Contrato Social, Jacques Rousseau, também não acho um absurdo, não é muito grande, e eu recomendaria também porque tem seções distintas que se complementam. Entretanto, também permite a leitura capitular.
Você pode pegar um capítulo específico, porque cada capítulo dele aborda um tema muito específico, com um começo, meio e fim. Por exemplo, aqui, dos governos mistos. É um capítulo e é só sobre os governos mistos. O que muita gente faz, eu já percebi. Tem pessoas que não leem um capítulo inteiro. Esse é um grande erro. Você deve ler um capítulo inteiro. Não porque seja uma meta pessoal, mas porque o capítulo inteiro é uma obrigação de quem escreve. Precisa ter alguma congruência. Como parcela mínima dentro de uma obra maior, o capítulo é de obrigação do autor que ele faça com alguma síntese. Dentro de um recorte que ele próprio propôs, ele precisa dar começo, meio e fim. Porque o capítulo é uma proposição que o próprio autor criou. A não ser que seja uma peça artística, nesse sentido que ler um capítulo por inteiro é importante, é importantíssimo. Então cada vez que você se sentar para ler, leia um capítulo inteiro. E por último, para esse vídeo, para não ficar tão comprido, eu vou separar, eu vou fazer mais um vídeo, tá? E aí eu foco na materialidade do livro mesmo, as teses da leitura, né? Pegar na mão, sentar, ler e como aproveitar essa mídia. A dica final aqui fica sendo a seguinte, e presta muito atenção nisso que eu vou falar, leva realmente a sério para sua vida. Não largue um livro, no caso um capítulo, pelo menos, sem realmente ter compreendido o que você acabou de ler. Existem momentos não falados, as pessoas escondem por tabu, porque a gente vive em uma cultura de penalização. As pessoas têm medo de errar, medo de falhar. A gente vive na sociedade do desempenho, claro. Muitas vezes, enquanto você está lendo, você se perde, a cabeça vai para outro lugar. E isso é absolutamente comum, inclusive que a gente se engane e continue a leitura, mesmo se perdendo. Esse é um dos sinais que, para mim, pelo menos, significa: para tudo que você está fazendo, levanta. Você precisa de um tempo. Ainda disputado, mas a mente humana é focal. Ela presta atenção, de fato, em uma coisa por vez, embora você capte excessivos estímulos periféricos ao mesmo tempo. Mas, conscientemente, uma coisa por vez. E não por muito tempo. Não haja e não espere que você fosse diferente, iluminado, que você vai sentar e adquirir aquele conhecimento. Não é assim que funciona. É mais muscular. A leitura, de fato, é muito mais próxima de uma academia do que o tráfego de arquivos para um pendrive. Erro, inclusive, que está na origem da escolástica, no método de ensino. Aparece, inclusive, em Erasmo de Roterdã, sobre a educação dos garotos. A proposição dele era essa, de tráfego de informação. Ainda hoje a gente vive preso nesse tabu. Não é assim que funciona. Então, se perdeu, para. Você precisa parar. Faça um descanso entre as sessões, não é assim que a gente faz na academia? Essa analogia é bastante válida. Para, dá um descanso, retorna à leitura. Retorna com foco e garanta que você saia dessa leitura, compreendendo, de fato, o que você acabou de ler. Agora, se você lê um parágrafo inteiro e não compreendeu ele, retorne. Releia mais lentamente. Seccione ele. Utilize aí um método cartesiano. Separe em partes. Leia cada uma das passagens e vá compreendendo. Essa reflexão por parágrafo é muito interessante e vai levar a uma forma de compreensão daquilo que você lê. E para finalizar, de fato, lembrei de mais um ponto. Como se lembrar disso posteriormente? Como fazer com que o conhecimento que eu acabei de ler faça parte de mim para sempre? Essa é uma questão que eu recebo bastante, muita gente pergunta isso. E não existe uma certeza, mas existem métodos interessantes de fazer isso. Que eu utilizo, tratando a mente como uma musculatura, em metáfora, é o seguinte. Você de fato compreende quando você próprio enuncia o que você acabou de aprender. É dando aula que a gente de fato entende a matéria, porque a gente está confrontado com uma condição que nos obriga a construir uma narrativa autonomamente sobre um conceito. O conceito é um blob amorfo e complicado. Você consegue organizá-lo quando você coloca em ordem as palavras para justificar esse conceito. Essa sintagmatização, ou seja, você vai passar um paradigma, o conceito é um paradigma, ele não tem forma, para um sintagma em linha, escolhendo cada palavra em sequência, é assim que você consegue dar sentido a esse paradigma. Então o que eu faço? Eu acabei de ler um capítulo, garantindo que eu compreendi o que esteja ali, eu vou passar o dia me explicando o que eu li naquele capítulo. Fico falando muito sozinho, e essa é a técnica. Eu falo comigo mesmo, explicando para mim o que eu acabei de ler, até que faça verdadeiro sentido. Porque eu suspeito, eu já vi coisas sobre isso, embora não esteja falando aqui nesse momento de forma embasada, é opinião. Eu suspeito seriamente que a gente retém não aquilo que a gente memoriza, mas coisas que a gente compreenda. E a compreensão é completamente diferente da memória. Talvez uma forma diferente, ou uma memória de maneira diferente.
mas ainda assim é diferente. Da simples memorização, aquela que a gente fazia para passar na prova, guardava uma informação, um conjunto de informação por um período, passou da prova, a gente apagava tudo e seguia a vida. A memorização de longo prazo envolve gosto. Geralmente a gente grava muito bem, e aí se encontrarem pesquisas sobre isso, posta aí nos comentários, vai ser muito interessante. Mas geralmente a gente grava muito bem coisas que a gente gosta de fato. Vocês já notaram? Esse vínculo às vezes emocional com a coisa, que nos ajuda a registrar, pode ser encontrado também de alguma maneira através do compreender mais do que memorizar. Então não se preocupe com o memorizar, não tenha medo que a sua memória seja falha, porque tudo aquilo que você entendeu você não esquece, e tudo aquilo que você memorizou você esquece. Portanto, foco em entender. Não largue um livro sem entender. Então, recapitulando essas últimas dicas, parou para ler? Leia um capítulo inteiro, por inteiro. Compreenda o que você acabou de ler. Repita para você diversas vezes ao longo do dia, não memorizando as falas escritas no livro, mas reexplicando com as suas próprias palavras. E aí eu deixo mais um detalhezinho. Não faça isso só nesse dia. No próximo dia, retorne nessa mesma explicação. Bom, hoje eu paro por aqui, eu faço um outro vídeo abordando o gosto pela leitura e o melhor aproveitamento da mídia impressa, dos livros, né? Mas também a mídia digital. Mas até a próxima. Se você gostou, compartilha, manda para quem você acha que pode se sentir inspirado ou de alguma forma esse vídeo vai ajudar. E coloca aí embaixo as suas próprias experiências com a leitura. Até a próxima.